alminha despertada por Cristo. Deus continue abençoando a sua vida ricamente. E hoje eu vim até aqui para compartilhar com vocês uma bela reflexão que o Senhor tem colocado no meu coração nessa última semana. E hoje foi o dia que Deus me despertou e já tinha me orientado. Hoje você vai fazer a gravação daquele vídeo, porque sempre que Deus me dá uma palavra, em geral eu fico refletindo primeiramente para a minha vida. O que Deus está querendo falar comigo através daquela palavra. E não vou dizer para vocês que quando eu entendo o que Deus quer de mim, Ele coloca outra palavra no meu coração, mas eu sei que Deus tem um propósito através da minha vida para se cumprir. Então, para que eu possa receber de Deus um pouco mais, eu preciso dividir o que Ele tem me dado. Então, se prepara, porque agora nós vamos compartilhar mais uma bela reflexão que eu espero que fale tremendamente no seu coração. Feche seus olhos, vamos estar continuar nos colocando diante do Senhor em oração neste momento. Eu falo continuar nos colocando porque eu creio que nós cristãos, lembrando que eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de cristão, do que é ser cristão. Nós devemos estar todos os dias da nossa vida na presença de Deus. A nossa vida, nosso viver deve exalar o perfume de Cristo. Então é por isso que eu sempre digo, né? Vamos continuar nos colocando na presença do Pai. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir como suas filhas, como tuas servas, como despertadas pelo Senhor que somos. Que o Senhor esteja falando, Paizinho, aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Se for da tua vontade, Deus, use a minha vida para alcançar outras vidas. Use o meu ser para que eu possa orientar, mas também que eu possa ser orientada por ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Meninas, a palavra que eu vim trazer hoje está lá no livro de Abacuque. Isso mesmo, há uma semana mais ou menos Deus me entregou essa palavra, como eu já disse primeiramente, para minha vida, né? E aí, Abacuque, ele é um profeta que tem lá o seu livro lá no Velho Testamento. E eu fui também escutar um pouquinho, ver um pouquinho sobre a vida de Abacuque, né? E eu também descobri uma coisa muito interessante, e assim, parando para pensar o pouco que eu conheço da Bíblia, porque a gente vai morrer e não vai aprender tudo da palavra, né? Porque cada vez Deus se revela de uma forma. Abacuque não foi citado em nenhum outro livro, em nenhum por outro profeta, por um discípulo, nada. Só citado neste livro do profeta Abacuque, que tem ali o nome dele e um pouquinho aí da história dele. Bem pouquinho. A história de Abacuque, ela é pouco conhecida, revelada. Estudiosos até tentaram extrair algumas informações, mas fica muito no achismo, né? Mas enfim, aqui não é uma aula sobre a vida de Abacuque, sim só um compartilhar aí. Lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. E aí o versículo 2, a parte A, diz assim: Então o Senhor me respondeu. Bom, o fato é que aqui, claramente, o livro de Abacuque, ele é um livro onde relata a preocupação de um homem com um povo, né? Com aquele povo que desobedecia, com aquele povo que pecava. E então Abacuque começa a buscar diante do Senhor, porque ele era um servo bom, fiel, e ele começa a buscar algumas respostas diante de Deus. E aí, essa palavra me veio porque eu tenho buscado algumas respostas diante de Deus para a minha vida, para a vida da minha família. Então o Senhor me trouxe essa palavra e me fez refletir. E ele me disse assim, eu contextualizando a palavra de Deus, o meu esposo, o pastor Jamil, ele sempre fala assim, coloca seu nome antes de cada versículo, porque Deus está falando com você. Deus está falando para você, né? Então assim, eu contextualizando tudo isso, eu trouxe esse versículo para minha vida e coloquei o meu nome ali já de início. E Deus falou assim para mim,
Annelise, fique de sentinela e tome posição sobre a muralha. Annelise, fique de sentinela e tome posição sobre a tua muralha. Qual é a tua muralha? Eu não conheço qual é a tua muralha, eu não conheço os teus desafios, eu não conheço as tuas batalhas, mas o que eu sei é que você tem, assim como eu, grandes muralhas. Temos grandes gigantes para vencer. E Deus pede para mim, pede para você, através dessa palavra lá do livro de Abacuque, que nós devemos tomar posição na muralha. Posição do quê? Posição de guerra, posição de combate. Como é que um bom cristão, como é que ele se posiciona? Como é que nós, mulheres cristãs, despertadas por Cristo, como é que nós vamos nos posicionar diante dessa muralha? Annelise, como é que você se posicionou diante dessa muralha? Eu me posicionei diante dessa muralha a partir da oração, a partir do jejum, entregando todas as minhas batalhas diante do Senhor. Ontem eu ouvi uma palavra que agora eu não me recordo, mas acredito que é Romanos 5:1, se eu muito não me engano, que diz que a gente precisa ter fé, e através da fé nós temos paz. Então isso também me fez refletir. Senhor, se eu tenho paz, isso quer dizer que eu tenho fé em Ti. Se eu tenho uma muralha, se eu tenho uma batalha e não tenho paz, é porque a minha fé, o meu crer no Senhor está abalado. Precisa pedir aí para Deus, para que Deus possa nivelar esses sentimentos, essa emoção. Pedir para Deus alimentar a sua fé, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos posicionar diante da muralha, com oração, joelho no chão, jejum. Teremos respostas? Aqui Abacuque, Deus falou para Abacuque que era para ele se posicionar. Vamos continuar aqui. Então Deus disse isso para mim. E disse assim ainda: aguarde para ver o que o Senhor dirá. E a resposta que ele tem para a sua queixa, a resposta que ele tem para as suas mazelas, para as suas batalhas, para o seu gigante. E ele continua: e o Senhor respondeu. E aí Abacuque, Deus pede para Abacuque escrever o que ele queria, escrever, eu acredito que a sua vontade, porque um dia alguém ia encontrar aquilo, ia ver, provavelmente, ia dizer: puxa, Deus fez na vida de Abacuque. Eu não sei você, mas eu tenho por hábito escrever. Eu tenho um caderno de oração. Não são todas as minhas orações que eu escrevo, mas às vezes eu estou tão angustiada e Deus me fala: escreve. Porque parece que a angústia é tão grande que parece que eu preciso fazer isso. Sabe, é como se Deus me falasse mesmo. Em alguns momentos do meu a sós com Deus, realmente Deus me fala e me mostra que eu tenho que escrever. Porque um dia eu fico imaginando já os meus filhos, os meus netos folheando esse caderno de oração, e eles vão perceber o quanto a mãe, o quanto a avó, o quanto a tia, o quanto a irmã orava, pedia, clamava. Porque às vezes as pessoas nos veem, né? As pessoas que nos conhecem nos veem felizes, com um sorriso no rosto, com um sorriso no rosto, e acham que a nossa vida é aquele dito popular, né? Um mar de rosas. Não, minha irmã, não, minha querida despertada por Cristo. A minha vida não é um mar de rosas. Eu tenho sim as minhas mazelas, eu tenho os meus gigantes diante de Deus. Eu vivo muitas vezes o silêncio do Senhor. E o Senhor me diz: tenha calma, tranquiliza o teu coração. Hoje, no meu momento de devocional, foi exatamente isso. Quando eu me derramava aos pés do Senhor, Ele me disse: tenha calma, em nenhum momento eu te deixei, e não será agora. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual é o tamanho da sua muralha. Eu mal sei do tamanho da minha muralha, mas de uma coisa eu não tenho dúvidas: se eu e você, se nós nos posicionarmos diante do Senhor como sentinelas da nossa casa, do nosso lar, da nossa família,
da comunidade a qual eu pertenço, eu não tenho dúvidas que o Senhor irá nos responder. Eu não tenho dúvidas que o Senhor irá trazer uma palavra para nós. Eu não tenho dúvidas que mesmo em meio a tantas batalhas, o Senhor irá trazer paz para o nosso coração. Eu sei porque Deus tem feito na minha vida. Eu sei porque Deus tem me respondido. Muitas vezes não é do jeito que eu quero. Não é no tempo que eu quero e nem no formato ao qual eu desejo. Mas eu sempre digo para Deus: Deus, não me deixe esquecer de nenhum desses dias difíceis. Porque um dia, talvez, eu possa encontrar alguém que precise ouvir essa minha história. Precise ouvir como foi a minha vitória, como foi que eu consegui ganhar através do Senhor. E então, Senhor, me faça testemunhar. Esse é o meu pedido para Deus. Não me deixe esquecer nem um tijolinho da minha muralha. Nem um tijolinho. E um dia eu irei vencer esta muralha. E o Senhor me trará a resposta. E também, minhas irmãs amadas, se alguns tijolinhos da nossa muralha não tiver resposta, está tudo bem. Porque eu preciso crer que o Senhor está tomando conta de cada tijolinho aí dessa muralha. Essa muralha que muitas vezes somos nós que construímos. Somos nós que fazemos. E preste atenção, às vezes nós podemos destruir essa muralha, tirando um tijolinho, sem que seja da vontade de Deus. E então essa muralha é destruída. Mas aí nós sofremos porque houve desobediência. Assim como estava havendo a desobediência lá no povo com Abacuque, nós somos seres humanos, como aquele povo, e nós podemos errar. Então, fique atenta, coloque-se de sentinela na sua muralha e ouça a voz do Senhor para a sua vida. Essa é uma pequena reflexão que Deus tem falado muito ao meu coração essa semana. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida através dessa reflexão. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Paizinho, pela tua palavra que é tão simples e de modo tão direto nos ensina, Paizinho. Que realmente, como suas filhas, como suas servas, nós possamos ser praticantes, ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ensina, Deus, se ainda não fazemos, Paizinho. E se fazemos, nos ensina a melhorar. Como nos colocar como sentinelas, como nos colocar diante do Senhor, como nos colocar, ó Pai, diante das nossas muralhas, ó Deus, intercedendo, clamando, Paizinho, e tendo paz, para que nós possamos entender as respostas do Senhor para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Minhas queridas despertadas, que Deus abençoe ricamente o dia de vocês, a família de vocês. E aí, deixo aqui um mega beijo para cada uma. Beijão!